Todos os problemas da vida são basicamente teológicos. Mensagem do pastor Aiden Wilson Tozer, 21 de junho de 1959. Tenho esta manhã 3 textos no livro de Efésios. A carta de Paulo aos cristãos Efésios, capítulo 4, versículo 21 a 24. Se é verdade que vocês o ouviram, seu Cristo, e foram ensinados por ele como a verdade está em Jesus, que vocês adiaram a conversão anterior, conduzam o velho homem que está corrompido de acordo com as concupiscências enganosas e seja renovado no espírito de sua mente, para que você se revista do novo homem que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. E Paulo, novamente em Colossenses capítulo 3, versículos 9 e 10. Não mintais uns aos outros, visto que vos despistes do velho homem com as suas obras, e vos revestistes do novo homem que se renova no conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Depois, no livro de Hebreus, que também acho que Paulo escreveu, que não temos certeza, não importa. As palavras do escritor em Hebreus 12, 9 e seguintes. Além disso, tivemos pais carnais que nos corrigiram e lhes demos reverência. Não deveríamos estar muito mais sujeitos ao Pai dos Espíritos e viver, pois eles, em verdade, por alguns dias nos castigaram segundo sua própria vontade, ou como lhes pareceu bem. Eles não gostaram, mas sentiram que tinham que fazer. Na verdade, eles nos castigaram por alguns dias como lhes parecia certo, mas Deus, para nosso proveito, nos castiga para que possamos ser participantes de sua santidade. E quanto mais vivo, mais estou convencido de que todos os problemas da vida estão no fundo problemas teológicos, que não existe nenhum outro tipo na verdade, que todos os problemas que a psicologia está tentando resolver são no fundo teológicos na verdade, e todos os problemas que a indústria e o trabalho estão a tentar resolver poderiam ser resolvidos se fossem reconhecidos como também problemas teológicos. Os problemas políticos e todos os problemas sociais são, no fundo, teológicos. Quero dizer com isso que se você esquecer que Deus existe e pensar no homem simplesmente como estando aqui, de alguma forma, sem qualquer pensamento sobre sua origem, então você terá pelo menos uma dúzia de grandes problemas em suas mãos. E a tentativa de resolver um perturba o outro. Se você tentar resolver um problema social, você se mete num problema político, e um problema político perturba um problema trabalhista, e um problema trabalhista cria um problema industrial. E assim vamos nos misturando porque estamos pensando em nós mesmos a parte de nossa origem. Se percebermos que Deus nos fez e nos fez à sua imagem, e que a nossa primeira responsabilidade é para com Ele, então, se prosseguirmos com a verdade que nos foi revelada e resolvermos essa responsabilidade ou a cumprirmos, resolveremos os nossos problemas teológicos e, automaticamente, os outros problemas se resolverão. Isso não significaria que não haveria algo para fazer, mas significaria que tínhamos o cerne da questão e que poderíamos resolvê-la sem perturbar outra coisa. Na natureza é a mesma coisa. Onde moramos, na área pobre de Beverly Hills, costumávamos ter pássaros. Lembro-me tanto quanto no ano passado, não há mais do ano passado e do ano anterior. Acordávamos de manhã ou eles nos acordavam, mas nunca mais reclamei de ser acordado por pássaros, pássaros de todos os tipos cantando. Você nunca ouviu um coral cantar como eles cantavam. Agora temos 2 ou 3 tipos. Ouvi um cuco esta manhã e o sempre presente gaio, claro, e os tordos. E claro, você não pode matar um pardal inglês, mas esses são os 4 que sobraram. O que aconteceu com o resto? O que aconteceu com o resto foi o seguinte: a praga do olmo atravessou o país, e as autoridades competentes decidiram tentar impedir a praga do olmo, e eu sou a favor deles porque acho que se perdêssemos o olmo desta parte do país, perderíamos uma das árvores mais belas e ornamentais que se pode imaginar. Então, eles pulverizaram os olmos para se livrar da praga dos olmos. Pequenos vermes comiam folhas de olmo ou outras coisas que eram tocadas por esse veneno.
Isso não incomodou a minhoca, mas os pássaros comeram as minhocas e morreram. E eles morreram a centenas de milhares. Agora, uso isso apenas como ilustração. Não sei quem está certo nem quem está errado. É muito difícil porque uma coisa atrapalha a outra e você resolve uma coisa e outra fica nas mãos. O mesmo acontece na política e na sociedade, na indústria e em todo lado. A tentativa de resolver uma coisa perturba a outra, porque não percebemos que Deus existe e que Deus nos criou e que originalmente Ele nos fez à sua imagem. Agora, esse é um dos grandes pilares da nossa fé, que Deus nos fez à sua imagem. Um segundo grande pilar da nossa fé, eu dificilmente o chamaria de pilar da nossa fé, mas é um fato necessário para a compreensão de todas as outras verdades que o homem caiu. E aquele homem que originalmente veio das mãos de Deus, a semelhança de Deus, caiu e perdeu essa semelhança. Ou pelo menos teve essa semelhança manchada, como um vândalo pode cortar, manchar e estragar uma grande obra-prima em uma galeria de arte. O artista, ou aquele que conhece essas coisas, talvez ainda consiga encontrar vestígios da arte do mestre naquele quadro, mas ele ainda está arruinado e ninguém o compraria. Assim é com a humanidade. Na humanidade existem vestígios da imagem de Deus. Cada mãe que segura um bebê nos braços e sorri com amor está mostrando que ainda restam alguns traços da imagem de Deus, mas é uma imagem manchada. O vândalo que chamamos de pecado cortou-o, manchou-o e arruinou-o. Agora, a terceira grande verdade que devemos lembrar é que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que ele pudesse desfazer as obras do diabo e do pecado, e para que ele pudesse trazer de volta a imagem de Deus ao homem. Isso é o que o meu texto disse primeiro, que Deus pretendia nos restaurar novamente a sua imagem. Deus não está satisfeito. Se pudéssemos imaginar um Rembrandt voltando de onde esperamos que ele esteja com Deus, e vendo onde algum vândalo usou ácido ou alguma outra coisa para destruir uma de suas obras-primas ou a pintou, e esse artista, por amor e orgulho, deveria querer restaurar aquela imagem até que ela brilhasse mais uma vez em toda a sua glória inicial. Então, o grande Deus que olha para a humanidade e vê pedaços de sua imagem ali e sabe que é a obra de suas mãos, sabe de fato que é sua obra-prima. Ele vê também a sujeira, os cortes e os esforços do pecado para destruir aquela obra-prima. E Deus, por seu próprio orgulho e para sua própria glória, se propõe a restaurar aquela obra-prima novamente à sua própria imagem. E ele faz isso através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois os textos dizem isso claramente aqui. Nós nos revestimos do novo homem que é renovado em conhecimento à imagem daquele que o criou. E se assim for, vocês ouviram e ensinaram a abandonar a forma de conduta do velho homem e a serem renovados no espírito de sua mente, para que vocês se revistam do novo homem que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Este é o propósito de Deus. E então no texto hebraico diz que, para fazer isso, para restaurar esta imagem de volta à imagem de Deus novamente, para tornar os homens semelhantes a Deus, ele tem métodos. E o primeiro e principal é, claro, a redenção através do sangue de Jesus Cristo, Senhor. Mas então, dado que os homens são redimidos, os cristãos são seus filhos. Então ele trabalha nessas crianças como o artista ansioso e indignado, o artista amoroso, amoroso porque é obra dele, indignado porque foi manchado, orgulhoso com sua própria reputação dependendo disso. Ele trabalha para restaurar aquela obra-prima. Então Deus começa a trabalhar para restaurar a obra-prima novamente. E o Espírito diz que, mesmo como pais terrenos, para que possam levar seus filhos a alguma aparência de decência civilizada e educá-los como deveriam, eles os disciplinam. Mas Deus nos castiga para seu próprio benefício, para que possamos ser participantes de sua santidade. É claro que Deus é principalmente santo e a restauração da alma a Deus é a restauração dessa alma em santidade. Agora, quero salientar que, se eu fosse um velho pregador do século XVII, provavelmente teria meu ponto de vista mais ou menos assim.
onde não podemos ser como Deus, onde podemos ser como Deus e o método pelo qual Deus nos faz como Ele mesmo. Parece menos 1h30, mas será mais curto. Onde não podemos ser como Deus. Saliento que, embora os homens tenham sido originalmente feitos à imagem de Deus, e seja o propósito de Deus restaurar-nos a essa imagem, existem atributos que Deus não pode conceder a uma criatura. Deixe-me citar alguns deles. A autoexistência, por exemplo. Nenhuma criatura pode dizer "eu sou" e ter uma frase completa, mas Deus disse "eu sou" e colocou um ponto final ali. Deus é autoexistente e autossuficiente. Só Deus pode dizer que sim e fazer com que isso dure para sempre, sem modificá-lo. Deus não pode dar às suas criaturas autoexistência ou autossuficiência, porque suas criaturas dependem dele a cada momento e ele não depende de nada nem de ninguém, porque ele é Deus. Novamente, Deus não pode conceder a eternidade aos seus filhos. Houve um tempo em que não existíamos e Deus falou e viemos à existência. Podemos viver para sempre, existir por toda a eternidade, mas não podemos voltar no tempo e voltar atrás e começar o início da eternidade que não tem começo. Somente Deus é eterno. E Ele dá a vida eterna, mas a vida eterna que é, o que diríamos, unilateral, seguindo em uma direção, apenas para o futuro eterno, não para o passado eterno. Houve um tempo em que o homem não existia, mas o Deus eterno existia, e Deus fez o homem à sua imagem, e então o homem existiu. Então o homem tinha uma data de nascimento. O homem teve um tempo quando foi criado. Deus poderia marcá-lo num calendário dos séculos eternos e dizer, aqui é onde o homem começou. Então, Deus não pode nos conceder sua eternidade. Ele não pode transmitir sua infinidade. A infinitude, é claro, é ilimitada. Todos nós temos limites pelo fato de sermos criaturas. Os arcanjos ao redor do trono têm limites. Os serafins que ardem junto ao mar de fogo têm limites. Todos os maiores gênios que já agraciaram nosso mundo em qualquer campo da atividade humana tiveram limites. Qualquer estudante de Shakespeare encontrará passagens que Shakespeare nunca deveria ter escrito. E todo crítico, todo homem que estuda um pouco sorrirá, encolherá os ombros e dirá, bem, esse foi o pior de Shakespeare. Ele tinha limites. Lembro-me de uma vez estar num recital onde cantavam o Messias. E o diretor musical que tivemos aqui anos atrás, o Sr. Marston Pearson, muitos de vocês se lembram, estava comigo. Tínhamos o placar diante de nós e estávamos assistindo enquanto o Apollo Club cantava Messias. E antes de começarmos estávamos conversando e eu disse, Marston, gostaria de fazer uma crítica ao Messias. Ele disse, o que é isso? Ele sorriu com um grande sorriso expansivo e eu disse, é muito longo. Bem, ele disse, vou lhe dizer, Sr. Tozer, isso seria uma questão de seu julgamento contra o de Handel, e vou concordar com Handel. E eu sorri e admiti que ele tinha razão. Mas depois que eles começaram a cantar, percebi que de vez em quando eles pulavam um refrão, e eles pulariam outro refrão. Então eles pulariam 5 ou 6 páginas. Então eles pulariam um solo, e eles pulariam outro refrão. E no final eu disse, como é que eles estão pulando tanto? Oh, ele disse, ninguém nunca faz tudo sobre o Messias. Eu me sinto melhor, ainda acho que é muito longo, até Handel tinha sua imperfeição. E os melhores compositores que já existiram não conseguiram escapar. Não prometo sempre e não quero ser posto à prova, mas acho que se você colocar um disco, e se for Mozart, eu saberei. Ele não conseguia escapar sozinho. Ele tinha uma disposição feliz e alegre que não dava 2 compassos até começar a gritar, feliz por estar vivo, e ele está lá e você não pode evitar. Todo homem tem suas limitações. Os anjos de Deus têm as suas limitações, mas Deus não tem limitações, porque Deus abraça em si mesmo, num abraço sem esforço, tudo que existe. Deus não pode transmitir isso a você. Você é limitado. Ele é infinito. Novamente, Deus não pode transmitir sua onipotência, e Ele não pode transmitir sua onisciência.
Você pode saber muito e cada vez mais, mas nunca poderá saber tudo. A única pessoa que sabe tudo é um calouro na faculdade. Mas à medida que avança, ele sabe cada vez menos até obter seu diploma. E quando consegue seu doutorado, ele sabe ainda menos. Um homem que acabou de obter seu doutorado, obteve-o e conseguiu sair da Universidade de Nova York. Eu estava conversando com ele, e ele disse: "Você sabe o que eles fizeram comigo?" E eu disse: "Não, Harold." "O que eles fizeram?" Ele disse: "Eles me examinaram sobre coisas que eu não tinha estudado." E ele disse que, quando me reduziram a uma incompetência chorosa onde eu não sabia de nada, eles me deram o diploma. Eles disseram que foi assim que fizeram. Deram o título de doutor em filosofia a um homem não por causa do que ele sabia, mas por causa do que ele sabia que não sabia. E eu disse em muitas faculdades onde falei que, se eu estivesse avaliando os alunos, nunca os avaliaria com base no que sabem. Eu os avaliaria com base no que eles sabiam que não sabiam. Isso seria de longe melhor porque, se você for avaliado com base no que sabe, nunca conseguirá pegar nada além de um pouco de areia à beira-mar. Mas se você estiver consciente do quanto há que você não sabe e que nunca saberá, terá pelo menos a humildade ao seu lado. Mas se você for avaliado pelo quanto sabe, provavelmente terá orgulho e um orgulho sem fundamento. Então você vê, existem atributos de Deus que Ele não pode transmitir a nós. O que é então que Deus transmitiria? O que Ele quer dizer quando diz feito à sua imagem, restaurado à sua imagem através da redenção? Bem, existem atributos de caráter. Estes que mencionei antes são atributos do ser e, como atributos do ser, pertencem ao Deus incriado. Mas existem atributos de caráter que Deus pode transmitir à sua criatura. O que eles são? Deixe-me citar brevemente 7 deles. O primeiro deles é o amor. O amor é um atributo de caráter, não de ser. Um ato de boa vontade para com todas as criaturas, não necessariamente uma farra emocional. Degradamos o amor em nossos dias até não sabermos o que é. E o Deus que fez Adão para amar Eva não reconheceria essa coisa psicótica e chorosa que agora chamamos de amor. O amor é boa vontade ativa para com todas as criaturas, o amor que se alegra com o bem de todos. E Deus é amor, e supremamente Deus tem essa qualidade de caráter, e Ele a transmitiria a todos os seus filhos, que nós também não temos maldade, nem ressentimentos, nem má vontade, nem maus desejos, mas apenas uma grande boa vontade para com toda a humanidade, com o desejo e a esperança de que todos possam prosperar, perdoar a todos e amar a todos. Então a justiça. A justiça não é um atributo do ser, mas um atributo do caráter. E todos os atos de Deus estão em harmonia com a justiça, e Ele restauraria seu povo à justiça. Não tenho nenhuma confiança, como disse ontem na rádio. Não tenho qualquer confiança em qualquer tipo de cristianismo que não torne um homem bom. Eu sei que muitos de nós temos medo de imitar os católicos e pregar a salvação pelo mérito. Fomos tão longe na direção oposta que o Novo Testamento não reconhece isso. Há uma incongruência horrível no universo. Deus nos redime para a justiça. E a primeira maneira pela qual você deve saber identificar um cristão é pelo fato de ele ser um bom homem. Então a misericórdia. A misericórdia é um atributo de caráter. O amor atua em relação a todas as criaturas pecadoras. A qualidade da misericórdia não é estranha. Ela então cai como a chuva suave do céu sobre o lugar abaixo. E misericórdia, é claro, todos podemos mostrar. E a paciência, longanimidade, como é chamada em outro lugar nas Escrituras, longanimidade. Quero interromper aqui e admitir que todos os anos em que servi a Cristo, este é o mais difícil. Não sei, irmão, se você tem alguma dificuldade ou não, mas este é o meu mais difícil. Ser paciente, esperar e ser paciente com pessoas que deveriam saber mais. Essa é a coisa mais difícil para mim e é temperamental. Isso não é necessariamente porque eu sou bom, isso é temperamental. Eu consegui isso e sei onde consegui. Posso mostrar fotos do homem que me passou isso. Foi meu pai inglês. Mas Deus é paciente e longânimo,
E ele espera, espera e espera. Pense quanto tempo Deus espera. A capacidade de esperar e ser doce é uma virtude divina. E Deus passaria isso para nós, mas Ele não pode nos dar isso como você daria a um homem $1 ou $10. Isso tem que ser inculcado no homem, batido nele como uma mulher transforma tempero em uma massa de bolo, batido até que tudo esteja bem misturado, paciência, longanimidade, e a gentileza e misericórdia operando em relação aos fracos e vulneráveis, e a fidelidade e integridade para com todas as obrigações morais, para com Deus, para com os outros, e existe pureza, santidade acima de todas as qualidades. Este é provavelmente aquele que envolve todos os outros, santidade de caráter, perfeição pura. Agora, tudo isso está resumido na frase de sua santidade. A redenção, repito, compromete-se a restaurar o caráter de Deus ao caráter de um homem. Ela se compromete por meio de Jesus Cristo, começando com um novo nascimento, a aperfeiçoar esse homem e torná-lo semelhante a Deus em seu caráter. Estou feliz que Deus é paciente. Se ele não fosse paciente, ele pegaria sua mão e eliminaria a igreja da face da terra, pois certamente estamos muito longe de sermos vida de Deus. Mas é o propósito de Deus na redenção restaurar-nos à sua imagem. Este é o propósito final de Deus, conformado à imagem de seu Filho, como diz Romanos 8:29. E a posse desta imagem é a felicidade do céu, e a ausência desta imagem é a tristeza do inferno. E a posse imperfeita na igreja é a causa de todos os nossos problemas. Produz descontentamento e infelicidade. É a causa da fraqueza espiritual. É a fonte da frieza. É a causa de brigas e divisões entre os cristãos. Então, o caminho de Deus em trazer para nós sua própria imagem novamente, você não pode fazer isso de uma maneira fácil. Este é o momento em que todos querem que tudo seja feito de forma fácil. Dizem que agora chega de cubos de gelo bagunçados. Lembro-me de quando os cubos de gelo não eram conhecidos. Você tinha que retirar o gelo do lago próximo, colocá-lo na serragem e mantê-lo durante o inverno. E conseguimos refrigeração. E as mulheres pensaram que estavam na utopia. Agora, eles estão chamando isso de confuso. E eles estão pensando em outra coisa. Não sei, nem lembro o que. Nunca ouço atentamente os comerciais. Mas lembro-me de ouvir isso. Aquilo que há 10 anos era a última invenção. Agora é considerado antiquado e você o despreza por algo novo. Queremos tudo para colocar uma moeda na fenda, puxar a alavanca para baixo, pegar e ir embora. A religião também degenerou nisso. Não, não, meu amigo. Deus não faz coisas assim. Deus não coloca alguns grãos de pó em sua mão e sopra e há um bando de galinhas. Deus faz com que uma galinha ponha um ovo e depois fique sobre ele por 21 dias e depois observe o que ela chocou por mais 1 mês e meio. Deus não fala e a árvore cresce, mas ele deixa uma muda entrar ali e inchar de umidade até estourar de repente. Então surge o broto. O inverno segue-se ao outono e o outono segue-se ao verão. E o verão segue-se à primavera, ano após ano, até que 2 ou 3 gerações de seres humanos tenham surgido e desaparecido, e então lá se ergue uma árvore alta e nobre. Deus trabalha lentamente e às vezes ele trabalha dolorosamente. E quanto mais maravilhoso for o objeto que Deus está tentando criar, mais doloroso ele será e mais problemas poderá causar. Por que Deus não sussurra e faz nascer um bebê? Porque ele tem algo maravilhoso em mente. Então, ele segue o caminho lento, inconveniente e doloroso. E depois da inconveniência, do desconforto e dos problemas, vem o que Jesus chamou de tristeza de uma mulher depois do bebê. Mas está tudo acabado? Não, ela passa os próximos 15 anos evitando que ele cometa suicídio acidentalmente. Problemas, problemas, problemas o tempo todo, porque ela está criando um homem. Ela está educando um homem, um filho varão, disse Jesus, nasceu no mundo. E quanto mais maravilhosa é a criatura, mais tempo leva para Deus levá-la à maturidade. Então, é com um cristão. Ele trabalha em nós e nos castiga e nos corrige e nos humilha e nos encoraja e nos humilha novamente.
Ele nos castiga mais uma vez e nos humilha novamente e nos encoraja um pouco mais até nos tornarmos participantes de sua santidade. Isto é tão vital, tão criticamente importante, que ele deveria restaurar a imagem de seu Filho novamente em nós e deveríamos ser transformados de volta na imagem de Deus da qual caímos. É de vital importância que envolva a nossa atenção meticulosa, pesquisa bíblica, oração, autoexame, cooperação com Deus, humilhação de nós mesmos, autossacrifício, meditação, todos os meios de graça, a igreja, o sermão, a canção. Devemos usar todos os meios de graça que Deus colocou diante de nós, para que possamos trabalhar com Deus e ter sua santa imagem restaurada novamente em nossas almas. Pois lembre-se, a imagem imperfeita de Deus na alma cristã é a causa de todos os seus problemas. E nenhuma imagem de Deus na alma é o terror do inferno. E a imagem de Deus perfeitamente restaurada é a bem-aventurança do céu. Que Deus conceda que sejamos sábios o suficiente para trabalhar com Ele em seu plano lento e às vezes doloroso, mas maravilhoso, para restaurar novamente nas almas de seu povo sua própria imagem, para que possamos ser como Ele e um dia possamos contemplar, sem constrangimento, sua imagem e seu rosto santo. Amém.